Olá, turma! Vamos à nossa 10ª aula de matemática financeira. Nessa aula, falaremos sobre montante composto em um número fracionário de períodos, e ela será dividida em duas partes. Hoje, começaremos pela parte número 1. Bom, iniciando aí pelo conceito do montante composto em um número fracionário de períodos, está na página 111 da apostila. Em algumas operações financeiras, o prazo não é um número inteiro em relação ao prazo da taxa. O que significa esse prazo não é um número inteiro? Nós já vimos em sala, eu já falei para vocês, que a matemática financeira considera um mês com 30 dias. Então, se nós temos uma operação financeira cuja taxa é ao mês, ela tem que ter equivalência ao número de dias que esse mês, esse período vai ter. Então, 30, 60, 90, sempre números redondos, né? A cada 30 dias temos um mês. Aqui no montante composto em um número fracionário de períodos, isso não acontece. Pode ocorrer de a taxa ser 2% ao mês e o número de períodos ser 42 dias. 42 dias é um mês e 12 dias, então 1 mês, 3, né? Então, isso é o fracionário de períodos, não são períodos completos a cada 30 dias. Nesse caso, nós temos duas formas, dois critérios diferentes de calcular esse montante. É o critério exponencial e o critério linear. Na aula de hoje, nessa parte número 1 desse assunto, nós veremos o critério exponencial. Bom, o critério exponencial, nele, a operação financeira ela é capitalizada exponencialmente ao número total de períodos, mesmo não inteiros. Como isso é feito? A fórmula que a gente vai utilizar é a mesma fórmula da aula passada do montante composto. Porém, agora, esse n de número de períodos, esse n de tempo que está elevado na fórmula, ele será o número de períodos, mesmo que não inteiros, que é a operação informar, dividido pelo número de dias que tem no mês, que são 30, de acordo com a matemática financeira. Vamos à resolução do exercício, que isso ficará mais claro para vocês. Bom, vamos então à resolução do exemplo. Calcule o montante composto de um principal de R$ 1.000 aplicado a taxa de juros de 4% ao mês por 115 dias pelo critério exponencial. Então, vejam que a taxa está uma taxa de 4% ao mês. Como eu já disse a vocês, um mês para matemática financeira tem 30 dias. Então, essa quantidade de dias que eu pintei em vermelho, 115, dá um total de 3,83 meses. Então, não dá 4 meses inteiro, 3 meses inteiro. Isso é um número fracionário de pedidos, fracionário de períodos. Seria um número inteiro se fosse 30, 60, 90, 120. Tudo bem? Ficou claro isso que é, então, período fracionado? E aí, no critério exponencial, o cálculo será feito de que maneira? Bom, então vamos aos dados do exercício. P de valor principal, R$ 1.000. I de taxa, 4% dividido por 100 para transformar em decimal, 0,04. N de períodos, os 115 dias. E aí vamos à fórmula, que é a mesma da aula passada, a fórmula do montante. M de montante é igual a R$ 1.000 do valor principal, vezes 1 mais a taxa, que é 0,04, e o elevado, o n elevado, o exponencial, o tempo, nós iremos dividir 115 por 30. Então, esse resultado de 1 mais 0,04 será elevado, potenciação, de 115 dividido por 30. M de montante é igual a R$ 1.000 vezes 1,04, que é a soma de 1 mais 0,04, elevado, então, potenciação, elevado ao resultado dos 115 dias dividido por 30 dias, que dá 3,83 dias, tá?
3,83 meses. Então, não dá 4 meses inteiro, dá 3 meses e uns quebradinhos. E aí, eu coloquei 4 casas depois da vírgula, como nós combinamos. Quando um resultado der com muitas casas, a gente para na quarta. Então, seguindo, M de montante é igual a R$ 1.000 vezes o resultado dessa potenciação, 1,04 elevado a 3,8333. Esse resultado dá 1,1622. Também parei na quarta casa depois da vírgula. Montante é igual a 1.000 vezes 1,1622. Então, esse montante, o resultado final é R$ 1.062,20, tá? Então, aplicando R$ 1.000 a uma taxa de juros de 4% ao mês durante 115 dias, no final você vai ter um montante de R$ 1.162,20. Bom, e para vocês estudarem a aula de hoje, eu vou deixar esse exercício para vocês tentarem resolver sozinhos e na próxima aula eu trago o vídeo também da resolução dele. Calcule o montante composto de um principal de R$ 500 aplicado à taxa de juros de 2% ao mês por 70 dias pelo critério exponencial. E aí está a fórmula do montante composto. Então, tentem resolver esse exercício do mesmo modo que eu resolvi o exemplo da aula de hoje. Na próxima aula eu trago a correção. Bons estudos!